A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, também. Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h12 da madrugada, focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, e de 1h12 até 1h24, interagindo com vocês nos comentários, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando nesse momento, sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, que são as escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, que é o que explica as cores de fundo dos nossos cenários, e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente nas atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 funções quem tem essas 2 autoridades espirituais. Por isso, nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Então, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e em João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações, e de ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Conosco não é diferente, estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para que Ele possa falar aos seus corações. Então sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando, qualquer instabilidade em alguma rede social, nós estamos ao vivo agora, também nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Em algumas redes sociais, essa live vai ficar salva para que vocês possam acompanhar as ministrações futuramente e também compartilhar para outras vidas que precisam e necessitam. Então vamos à ministração da oração para darmos início aos sorteios dos rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora, através dessa internet, nos 4 cantos dessa terra, para libertar e edificar
todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e bendizerem ao teu santíssimo nome em todas as áreas e setores de suas vidas. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Jesus poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Então escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Eu vou explicar para vocês por que rebanho, por que bendito e por que ímpar e par. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Rebanho bendito, por que rebanhos? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou a rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, entre elas Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, uma classe com promessas, aqueles que serão chamados de benditos do Pai e serão recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E palavra da Escritura da Bíblia Sagrada, porque ímpar e par. Ímpar e par, porque o Senhor Deus afirmou que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E agora nós estamos ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, por isso que eu fico olhando de um lado para o outro para acompanhar os comentários e convidar todos vocês a participarem dessa live, interagir no final da live a partir de 1h12 da madrugada. Deixem o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que nós estaremos interagindo com vocês, tirando suas dúvidas, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, sobre as nossas mais de 100 denúncias ou sobre os nossos projetos, pois a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras da Bíblia Sagrada. No meu canal, na @mileofertadim, vocês encontram uma playlist com as nossas mais de 100 denúncias, que são condutas e comportamentos, atividades referentes à santidade, à palavra do nosso Senhor Deus, que nós estamos questionando a liderança religiosa que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. E é necessário que vocês examinem cada uma delas com muita atenção, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha agora o seu número de 1 a 12, para que você, no decorrer dessa live, receba uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E a partir de 1h12, estaremos interagindo com vocês nos comentários. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho bendito par, de número 6, e o rebanho bendito ímpar, de número 5, são os primeiros a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações nesta madrugada. Estamos aqui sempre com a permissão do nosso Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. O primeiro rebanho a ser meditado é o livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos, é o primeiro livro e capítulo a ser ministrado agora, nesta madrugada. Como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso.
E vamos ao livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito par, de número 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, para o rebanho bendito ímpar, de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Abençoado escolheu o número, foi o primeiro a sair. O Senhor quer falar ao seu coração nessa live, para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando a todos vocês que eu dou apenas uma introdução e eu leio somente 7 versículos da Bíblia Sagrada, por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, o significado, uma ciência por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver nesse momento. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 4 é a primeira a ser ministrada. Oração 4, capítulo 5, rebanho 6. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos à ministração da oração. Lembrando que todos que são inscritos, ou seguidores, membros ou ofertantes, continuam recebendo orações, além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo também ora por todos vocês, toda madrugada, e diretamente de cima do monte, também toda semana, no mínimo uma vez por semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Vamos à ministração da oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja agora os poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro contra toda barreira, todo laço do inimigo e impedimento que estiver atrapalhando essas vidas de receberem a tua palavra nesta madrugada e de aumentarem as suas fés, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Deus. Vamos à ministração no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 12 ao versículo 18. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo aqui começa exortando os seus discípulos para tratarem bem aqueles que trabalham na obra do Senhor nosso Deus no meio deles. Pois aqui ele deixa bem claro: agora acatais com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Aqui o apóstolo Paulo afirma que o evangelho é uma indústria de empregos, é uma indústria de trabalho. Trabalhar para o Senhor não se trabalha em vão, nem de mãos vazias. Palavra do próprio Senhor
Lucas 10, versículo 7, todo obreiro é digno do seu salário. E nós estamos aí levando a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pagando o salário do obreiro. Então, se você quer trabalhar na obra do Senhor nosso Deus, recebendo o seu salário, entre em contato conosco através do privado, independente do seu nível de escolaridade, independente da sua idade, dos seus níveis de condições sociais. Entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, pedindo um de nossos templos físicos, e fale também que vai querer trabalhar conosco, tudo para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aqui no versículo 14, o apóstolo Paulo mostra como é necessário a igreja estar interagindo uns com os outros, pois ele foi bem claro: admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Está ali sempre interagindo, ajudando uns aos outros, auxiliando naquilo que falta, porque há uma diversidade de ministérios, não é uma variedade. Diversidade é diferente de variedade. E por haver a diversidade de ministério, cada um tem um do qual foi chamado, e é necessário que todos estejam juntos, interagindo, ajudando uns aos outros naquilo que falta, para que todos juntos sejamos o corpo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Como ele mesmo afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. E nós estamos vindo aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus, independente de placa denominacional, porque é necessário que nós tragamos sempre, verdadeiramente, a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça, trazendo o bem do Senhor para com todos aqueles que precisam e necessitam. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas, e é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Próximo rebanho bendito par de número 12 e o rebanho bendito ímpar de número 11. De número 11 são os próximos a receber a palavra do Senhor para a sua meditação. Preste atenção. Vamos sortear agora o próximo livro a ser ministrado, que será também para a meditação dos rebanhos sorteados. Escolha o seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. 1 Tessalonicenses e agora 2 Tessalonicenses. Livro de 2 Tessalonicenses, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo agora ministrado para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para a meditação dos rebanhos par 12 e do rebanho ímpar 11. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para ambos os rebanhos sorteados, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, a próxima oração a ser ministrada, oração de número 7. Lembrando que todos que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Quase falei, 12 minutos antes das 7 horas da noite, que é no @mileofertadim, com 2 L's e é mileofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, que lá durante toda a live eu interajo com vocês nos comentários. Deixe o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado aí nos comentários, para nós mandarmos a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para onde for que você estiver, para mais honra e glória do nosso Deus, abençoado lá do Amazonas, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração da oração.
Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, e recebam agora, desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até as plantas dos seus pés, os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para serem protegidos, guardados e fortalecidos, para que venham louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo e poderoso nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 16. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Glórias, aleluia, Senhor, meu Senhor e Salvador, Senhor Cristo, meu muitíssimo amém. Vamos aqui na ministração no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Aqui novamente o apóstolo Paulo falando sobre a necessidade de nós trabalharmos, entrarmos em movimento e fazermos o bem, segundo a vontade do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso também que os nossos templos físicos, a inauguração deles em todo o Brasil, todos os municípios do Brasil, as pessoas têm oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Pois tem pessoas que têm a disposição, mas não têm a oportunidade para fazer, para ajudar. Em comparação, tem outras pessoas que não têm a disposição, por mais que tenham a oportunidade. E essas pessoas devem tomar sempre muito cuidado, porque o juízo sobre elas é maior. Tanto é que o apóstolo Paulo foi bem claro: aquele que não seguir de acordo com as Escrituras, como está escrito, notai-o bem e não se associem com ele. Ou seja, não façam uma aliança com aqueles que não estão de acordo com a conduta das Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas não é para tratar ele como inimigo, e sim é para advertir e o repreender. Independente do que o irmão vá pensar, ou achar ou imaginar, lembre-se, se posicione no lugar de irmão, para que ao seu pai, ao ver você do céu, vê que você está ali se posicionando como uma igreja viva do nosso Senhor Jesus. Atos capítulo 15 e Atos capítulo 17, a igreja que não é omissa, a igreja que está sempre em posicionamento, em santidade e em santificação, semeando o bem e colhendo os frutos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tenho 20 anos e sou um milagre do nosso Senhor Jesus o Cristo, pois a minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde na presença do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 10 e o rebanho bendito ímpar de número 9, são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. Deixem o seu primeiro nome,
seu primeiro nome, o seu município e o seu estado aí nos comentários, que nós estaremos interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada. Se você quer mais informações de como pode se juntar conosco, trabalhar numa verdadeira obra do Senhor que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, basta entrar em contato conosco no privado de uma de nossas redes sociais, pedindo a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região. Livro de Colossenses, que contém 4 capítulos. Livro de Colossenses, que contém 4 capítulos. É o próximo livro que estará sendo ministrado agora nesta madrugada. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3 para a meditação do rebanho bendito ímpar de número rebanho bendito par de número 10. Livro de Colossenses capítulo 3 para a meditação do rebanho bendito par de número 10. E para o rebanho bendito ímpar de número 9, livro de Colossenses capítulo 4 para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a todos vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor nosso Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículo 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social que estiver nos acompanhando nesse momento, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live, ou então no vídeo fixado no perfil, ou então através daquele QR Code que está ali acima. E lembrando sempre a todos vocês que nós estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que o sacerdote e apóstolo responsável por esse ministério, nosso em Deus, apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, quem provar na Bíblia Sagrada que ele não tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as nações, recebe o valor de 10 milhões de reais em dinheiro, para que vocês vejam que o nosso posicionamento é sério e nós estamos aqui para priorizar a palavra do Senhor, o reino, o evangelho e a sua justiça e trazer a verdadeira palavra do Senhor ao coração de todos vocês, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir um de nossos templos físicos para a sua região e guardar e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do nosso Senhor Deus, e de guardar os comprovantes, independente do valor, porque todos que apresentarem em nossos templos físicos porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso vai estar sendo em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas capítulo 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas da sua região, seja vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, presidente, e também aos empresários, para que eles levem um de nossos templos físicos para a sua região, pois nós damos oportunidade para todos estarem interagindo, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que estaremos interagindo com vocês nos comentários a partir de 1h12 da madrugada. Basta vocês deixarem o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado aí nos comentários, que nós com certeza estaremos respondendo vocês. A oração é a oração de número 3, a próxima a ser ministrada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, recebam agora os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, removendo e destruindo toda venda, todo impedimento, toda religiosidade e laço do inimigo que estiver impedindo essas vidas de enxergar e receberem a tua verdadeira palavra, a tua verdadeira verdade, a essência do teu evangelho. Que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Lembrando que para continuar também falando nos comentários, deixe seu primeiro nome, município e estado, pois senão será silenciado dependendo do nível da conversa que estiver seguindo, pois estamos aqui para controlar os comentários de maneira que todos que querem interagir de maneira saudável, com a verdade, com sinceridade, vão poder interagir. Então é necessário que você deixe seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. Então vamos agora à ministração no livro de Colossenses, capítulo 3. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Colossenses, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 17. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em nós. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 3 do livro de Colossenses, o terceiro livro a ser ministrado, e o Senhor batendo sempre na mesma tecla. A diversidade de ministérios, a importância de estarem todos juntos e interagindo. E aqui o apóstolo Paulo, no versículo 17, foi bem claro. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. E hoje em dia nós vemos pessoas fazendo em nome da sua empresa, no seu nome próprio, no nome da sua religião, e consequentemente acaba se tornando tudo em vão. Palavra do próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque lhes são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. Então nós devemos examinar aqui essa lista que o apóstolo Paulo fez, e tomar sempre muito cuidado para que jamais, em hipótese nenhuma, você venha estar com uma aparência de santidade, mas o Senhor que pesa os nossos corações, nos examina de dentro para fora, ele não pode encontrar nada que seja contrário à sua verdade. Como lá em Apocalipse capítulos 2 e 3, as 7 igrejas, 5 ficaram agarradas porque tinha uma obra com defeito. E aqui o apóstolo Paulo foi bem claro, independente de denominação, de segmento de fé, de que eu acho, que eu penso, que eu imagino. Ele foi bem claro, porém Cristo é tudo em todos. E aqui no versículo 12 ele afirmou, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Para nós sermos amados pelo nosso Senhor, João capítulos 14, 15 e 16.
É necessário guardar e praticar os seus mandamentos, produzir frutos em abundância e o nosso fruto permanecer. E para sermos santos, é necessário andarmos em santidade e em santificação. Pois sem santificação, ninguém verá o Senhor nosso Deus. Todo mundo fica preocupado em vê-lo no dia do juízo. Como vai ser, quando vai ser, em que momento vai ser. Mas vocês devem se preocupar em que quando vocês verem Ele, se vocês vão permanecer na sua presença. Porque esse é o maior galardão de todos. Poder estar na presença do Altíssimo, com vestes brancas e ser digno de caminhar ao seu lado. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Rebanho bendito par, de número 4, e rebanho bendito ímpar, de número 3. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E o livro é o livro de Lamentações, que contém 5 capítulos. Livro de Lamentações, que contém 5 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora nesta madrugada. Estamos sempre aqui, com a permissão do nosso Senhor Deus, a partir de 00h07, nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Livro de Lamentações, capítulo 5. Lamentações, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito par, de número 4, e do rebanho bendito ímpar, de número 3. Livro de Lamentações, capítulo 5, para ambos os rebanhos sorteados, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Lembrando a todos vocês, qualquer instabilidade em alguma rede social, nós estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Então vocês corram para todas elas, sigam, se inscrevam, compartilhem. Em algumas delas a live fica salva e vocês podem acompanhar as ministrações anteriores e também examinar no início da live as explicações, as bases da Bíblia Sagrada que nós concedemos sempre a todos vocês, para que vocês, como as igrejas nobres do Senhor Jesus. Atos 17, versículo 11. Ouviam a pregação, mas iam examinar nas escrituras para ver se o que o líder estava falando era aquilo que estava escrito. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, estamos aqui sempre para exaltar, adorar, glorificar e engrandecer mais e mais ao santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E eu também estou 12 minutos antes das 7 horas da noite no @MilaOfertadim. Vamos à ministração da oração de número 1. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas, para sermos uma igreja, sal e luz. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Até rimou. Vamos à ministração da oração. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade, benignidade, haja a edificação, libertação, cura e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live ou acompanhando futuramente as gravações através dessa internet. E que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, revestindo todas as portas, portais e janelas de cada uma vida conectada conosco através dessa internet, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas de seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor Deus. Vamos à ministração no livro de Lamentações, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos
já não temos pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 5 do livro de Lamentações, vemos uma súplica pela misericórdia do Senhor nosso Deus, devido à consequência do pecado, da iniquidade dos seus antepassados, porque os seus filhos não buscaram quebrar aquele ciclo de maldição. Então nós devemos buscar sempre examinar com muita atenção e com muito cuidado o que nós recebemos do nosso antepassado, que tem parte com o Senhor, e o que tem parte com o maligno. Nós não devemos aceitar todas as coisas porque é assim desde que o mundo é mundo. Porque se toda a humanidade continuasse com esse pensamento, não, desde que eu nasci é assim, nós nunca teríamos chegado aonde nós estamos, com o conhecimento, com a tecnologia, com tudo aquilo que o Senhor nos revelou. Mas Ele revela para aqueles que estão em busca. Pois Ele foi bem claro, aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Então é necessário sempre a nossa iniciativa. Buscar nos posicionarmos como igrejas vivas, como igreja sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para que o Senhor possa nos livrar de todas as calamidades e que Ele possa estar conosco mesmo durante as tempestades. Para que nosso coração esteja confiante no Senhor, com uma fé inabalável. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos bens de nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e a graça e a alegria no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho bendito par de número 2 e o rebanho bendito ímpar de número 1. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações mesmo após o término dessa live, pois o nosso sacerdote e apóstolo estará orando por todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco todos os dias de madrugada e também diretamente em cima do monte toda semana. Livro de Abacuque, que contém 3 capítulos. Livro de Abacuque, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora nesta madrugada para aumentar a fé de todos vocês. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, para a meditação do rebanho par de número 3, rebanho bendito par de número 2, Abacuque, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar de número 1, Abacuque, capítulo 3, também para a meditação de ambos os rebanhos sorteados. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Foi que eu acabei de conversar com vocês aqui sobre a importância de, mesmo na hora da aflição, nós estarmos fiéis ao nosso Deus Todo-Poderoso, e caiu o livro de Abacuque, capítulo 3. Vamos à ministração de mais uma oração. Oração de número 12, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembre-se de entrar em contato com as autoridades competentes da sua região, com os vereadores, deputados estaduais, prefeitos, governadores, para eles levarem uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus para a sua região, que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, em que o obreiro recebe o seu salário e as pessoas têm acesso ao alimento para o corpo, alimento para a alma, alimento para o espírito e alimento para a aliança do jugo e do fardo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Então vamos à ministração da oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua linda igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através do derramar do sangue do Senhor Jesus, desde o alto fio de cabelo dessas cabeças até a planta dos seus pés, haja cura, proteção e purificação, para que esses corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco sejam libertos, restaurados e renovados, e recebam as maravilhas das tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso.
Graças a Deus. Vamos à ministração no livro de Lamentações, Lamentações não. Vamos à ministração no livro de Abacuque, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 19. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do ímpio e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Glórias, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Esse capítulo 3 do livro de Abacuque, vemos a importância de nós confiarmos no Senhor, não na situação. As pessoas hoje em dia estão colocando seu coração na sua religião, no seu templo físico, em outras pessoas, em momentos passageiros da vida, momentos transitórios. Então é necessário tomar sempre muito cuidado, porque a sua confiança tem que estar no Senhor, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele não está um dia de uma forma e no outro dia de outro. Não, Ele está sempre, constantemente, fiel e verdadeiro, e a palavra dele se cumpre em nossas vidas. Então nós precisamos estar buscando sempre trazer a presença do Senhor de nossas vidas, para que o Senhor dos Exércitos possa pelejar por nós, independente da aflição, da tempestade, da tribulação. O Senhor possa ser sempre o nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação. Para mais honra e glória ao nosso Deus, pois aqui foi bem claro, aquele que se levanta contra aquele que está com paciência e esperança no Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, o próprio Senhor é quem defende e guarda os seus escolhidos. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. E o último rebanho bendito par, de número 8, e rebanho bendito ímpar, de número 7, a receberem a palavra do Senhor para a sua meditação. Esse QR Code aqui nas minhas vestes é para proteger a minha imagem, pois pessoas estavam utilizando indevidamente da minha imagem e com isso causando prejuízos financeiros às pessoas que nos acompanham. Então, como uma espécie de símbolo, um código para aqueles que nos acompanham, ver se estão nos acompanhando pelas nossas redes oficiais, nossos canais parceiros, ou se estão através de alguma rede social, alguém retransmitindo a nossa live com más intenções. Se esse QR Code estiver borrado, manchado, tampado, está acompanhando uma cabeça flutuante em alguma rede social, saia daí e vá para os nossos perfis oficiais, no caso aqui, no @Igrejas Benditas. Naquele caso, daquele QR Code lá em cima, é porque o nosso sacerdote e apóstolo tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as nações. E nós oferecemos, e não pedimos, oferecemos 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E lembrando que todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Continuem ofertando e dizimando nesse ministério nosso Senhor Deus e guardem os comprovantes, independente do valor, porque todas aquelas pessoas que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, essas pessoas terão prioridade para todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos, pois nós damos a garantia a todos vocês de que tudo que vocês fazem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então entre em contato com as autoridades políticas da sua região, com os empresários, para eles pedirem os nossos templos físicos para a sua região, pois nós damos oportunidade para todos interagirem, cada um de acordo com a sua capacidade, cada um de acordo com o ministério do qual o Senhor o concedeu para administrar.
Vamos ao próximo livro a ser ministrado agora nessa madrugada. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais. Basta você acompanhar toda a live, as ministrações anteriores, anotar as bases da Bíblia Sagrada e examinar nas Escrituras tudo aquilo que nós apresentamos para todos vocês. Livro de Deuteronômio, que contém 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, que contém 34 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Livro de Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18, para meditação do rebanho bendito par de número 8, Deuteronômio, capítulo 18. E para o rebanho bendito ímpar de número 7, livro de Deuteronômio, capítulo 19, para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E a partir de 1h12 da madrugada até 1h24, nós estamos focados em interagir com vocês, tirar as suas dúvidas nos comentários. Basta você deixar nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para que a palavra do Senhor e seu evangelho e a sua justiça alcance cada uma vida e coração através dessa internet, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando todos aqueles que querem se juntar, querem participar, querem saber como aprender mais, como interagir mais, como verdadeiramente ser uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus Cristo, entre em contato conosco através do privado de uma das redes sociais que a nossa produção vai estar te respondendo e tirando suas dúvidas. Oração de número 8 é a próxima oração a ser ministrada agora nesta live, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração da oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada agora, e essas benditas vidas ligadas conosco nessa live sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, e que todo laço, armadilha e cilada do inimigo que estiver impedindo essas vidas de se ajuntarem conosco e de se tornarem suas verdadeiras igrejas vivas, com abundância de boas obras e abundância de bons frutos, todo o mal e toda a obra do mal venha a ser envergonhado, consumido e destruído com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, revestindo cada uma dessas vidas conectadas agora conosco através dessa internet, e que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 21. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou?
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 18 do livro de Deuteronômio, o Senhor evidencia a seriedade que era o ministério de profeta e não a bagunça como está aí nos dias de hoje. Devemos tomar sempre muito cuidado, porque o Senhor Jesus foi bem claro. Lucas 16, versículo 16. A lei e os profetas foram até João. Porque se o ministério de profeta não tivesse encerrado e tivesse acontecendo aí hoje em dia, as pessoas usam na internet, falam o que quiser, falam que assim diz o Senhor, jogam aos ventos dizendo que o Senhor disse quando o Senhor não falou. E com isso, vai lá e não acontece. Aí passa despercebido hoje em dia aos olhos da carne. Mas aos olhos do Espírito, o Senhor foi bem claro que ele vai prestar contas. Ele vai dar conta de toda palavra que sair da nossa boca. Nós seremos julgados por cada palavra que sair da nossa boca. Então devemos estar sempre em santidade, em santificação, trazendo a palavra, a verdade e a essência do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e obedecendo a palavra das Escrituras da Bíblia Sagrada. Vamos ao último livro a ser ministrado, lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas. Vocês podem acompanhar todas as ministrações anteriores. E o livro é o livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas contém 6 capítulos. Vamos ver qual dos 6 capítulos do livro de Gálatas será uma meditação para todos nós agora, nesta madrugada. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Livro de Gálatas, capítulo 6. Eita, glória! Gálatas, capítulo 6. Para a meditação de todos nós nesta madrugada. Gálatas, capítulo 6. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Então deixe aí no comentário o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. E nós estaremos interagindo com todos vocês para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Para que a palavra do Senhor possa alcançar todos aqueles que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando de que todos que são seguidores ou inscritos ou ofertantes de nossas igrejas virtuais continuam recebendo orações toda a madrugada e uma vez por semana, no mínimo, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos à ministração da oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da Tua Igreja Virtual, @igrejasbenditas, possam ver se cumprir as Tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a Tua majestosa presença e alcançarem os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo em todas as áreas e setores de suas vidas e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado, para que eles venham ser vasos de honra, exaltando, adorando e glorificando e bendizendo ainda mais ao teu nome glorioso, majestoso e poderoso. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Preste atenção. Vamos à ministração no livro de Gálatas, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 10. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para finalizar essa live aqui, o apóstolo Paulo deixou
muitíssimo bem claro a importância, mais uma vez, de estarmos interagindo uns com os outros, honrando aqueles que têm honra, aqueles que nos instruem na palavra do Senhor nosso Deus, com aquilo que nos é bom, para que verdadeiramente continuemos todos ajudando uns aos outros e reconhecendo que a palavra do Senhor deve ser sempre lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, pois como está escrito em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Pois aquele que anda no Espírito, semeia no Espírito, colherá na vida eterna, como afirmou aqui no versículo 8, para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha agora o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando os 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Já vão deixando aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, juntamente com a sua pergunta, que nós teremos daqui a pouquinho, a partir de 1h12 da madrugada, interagindo com todos vocês nos comentários. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, se você escolheu o número 7. Lembrando, quem perdeu o resultado dos sorteios, dos rebanhos ou as ministrações, essa live fica salva em nosso canal no @Igrejas Benditas, no plural, não é com X, é com S. Igrejas Benditas, ao vivo em todas as redes sociais, inclusive nas 7 principais redes sociais da internet. Se você escolheu o número 3, vai meditar em Lamentações, capítulo 5. Lamentações, capítulo 5, para quem escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, se você escolheu o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18, para quem escolheu o número 6. E se você escolheu o número 5, vai meditar em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, para quem escolheu o número 5. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vão deixando aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado ou o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Enquanto eu vou dando os comunicados muito importantes para todos vocês, e daqui a pouco estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas, para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, pois vocês e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e as orações durante as lives de segunda a sexta, vocês também recebem orações todas as madrugadas, todas as lives de segunda a sexta. E vocês também têm a flexibilidade nos horários, no horário da manhã, da tarde, da noite, da madrugada, e através das lives de nossas igrejas virtuais, que nessa rede social aqui, você encontra o link e o horário na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo e você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros, para você buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5. Tá, perdão. Ó, abençoe que escolheu o número 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Para você buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27, e em João, capítulo 15.
Também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives, nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vocês encontram na descrição desse vídeo. E em outras redes sociais, basta você clicar na foto ou no nome da igreja que está aparecendo aí na tela e na aba de seguindo, e você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais em dinheiro até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, pois nós estamos ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, que a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. E conosco os obreiros recebem o seu salário, como é mandamento do Senhor Jesus, Lucas 10, versículo 7, todo obreiro é digno do seu salário. As pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando sempre a todos vocês que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco, vocês irão se surpreender com as grandes oportunidades e portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, e continuar ofertando e dizimando nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, e de guardar os comprovantes independente do valor, pois todos aqueles que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade para receber todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração dos nossos templos físicos. E, pois nós damos a garantia a todos vocês que ofertam e dizimam nessa obra do nosso Senhor Deus, que tudo que vocês fazem em nome do nosso Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu estado, seu município ou seu país, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Falando em autoridade, vou apresentar para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias, que é um tema extremamente necessário, que as igrejas hoje em dia estão negligenciando. Isso está prejudicando a vida espiritual e natural de muita gente. Eu sou membro da igreja virtual, @as_sem-ovelhas, e ministro dessa nossa outra igreja virtual, @Igrejas Benditas, de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, e 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @Mileofertadim, nossa igreja Sal e Luz. E vamos apresentar a vocês uma de nossas mais de 100 denúncias. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados, para quem provar que são mentiras, já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário.
Do Legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do Executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do Judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Romanos, capítulo 13, com foco nos versículos 1 a 7, Mateus, capítulo 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que, se for muito para você competir conosco na casa dos milhões, faça um desafio na casa dos milhares, e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. O Rodrigo de Rio Branco, Acre, seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Ele fez uma pergunta: como faço para voltar a acreditar em igreja? Então vamos lá. É necessário te examinar com muita atenção, porque aos olhos espirituais a sua pergunta é muito complexa. Por quê? Complexo no caso para quem não tem conhecimento das Escrituras Sagradas. Porque a igreja é o ser humano que faz a obra do Senhor Deus como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Isso é ser uma igreja do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O problema é que eles pegaram esse título, que é para o ser humano fiel e verdadeiro, e colocaram nos templos físicos de 4 paredes, do qual eles ensinam costumes dos homens, religiões, teologias, filosofias e fábulas religiosas, que não têm parte com o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, o que você precisa realmente é começar a verdadeiramente examinar as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus. Acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @milhaofertadim. Ali você pode tirar as suas dúvidas, examine lá nossas mais de 100 denúncias, que você vai ver que, infelizmente, você está certo em não confiar na maior parte dos templos físicos religiosos que falam em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Porque nós já estamos há quase 2 anos na internet questionando atividades, atitudes e comportamentos que eles estão praticando ou deixando de praticar, que era para estar de acordo com as Escrituras Sagradas e não está sendo. Nós estamos trazendo essa conscientização às pessoas para que elas possam ser libertas desse jugo e desse fardo pesado que a religião impôs sobre essas pessoas. E é necessário que pessoas como você ali, que estão com o pé atrás, venham a examinar, a se posicionar, a interagir, a participar, para que vocês possam conhecer a verdade do Senhor. Deixar de conhecer religiões e começar a conhecer aquele que não tem uma religião e não é uma religião. Pode pesquisar aí etimologia da palavra religião e você vai ver que religião não tem parte nenhuma com o nosso Senhor Deus. E é Ele, a palavra dele, que conduz você e a sua família à salvação. 1500. Lembrando porque essa palavra religião ela foi modificado seu significado 1500 anos depois da vinda do Senhor Jesus pela Igreja Católica para separar o poder da Igreja do poder do Estado. Mais uma vez aí uma jogada aí de religião para poder justamente a palavra vir a surgir, a passar da forma como nós conhecemos hoje em dia. Mas o fato de nós conhecermos de uma forma hoje em dia não muda o princípio de como foi feito. As Escrituras Sagradas é princípio, e é necessário nós sempre examinarmos. E lá da onde saiu as inscrições, da onde a Bíblia foi feita, tinha essa palavra? Não existia. Não existe a palavra religião no hebraico, nem no aramaico, nem no grego, os 3 idiomas que foram escritos às Escrituras da Bíblia Sagrada. Logo, o Senhor Deus da Bíblia Sagrada não é religioso e não tem nenhuma religião. Aonde aparece lá na Bíblia, aonde supostamente aparece, que não aparece, lá em Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27. Ali fala sobre religioso e religião, mas não fala sobre isso. Foi justamente adulterado aquele termo para poder cair na boca do povo.
Mas agora o ponto é, o princípio não é isso que está escrito. Não está escrito a palavra religião nas escrituras sagradas. E o abençoado que quer perguntar, pode perguntar. Basta você deixar primeiro o seu município, o seu primeiro nome, seu município e o seu estado, que nós estaremos com certeza tirando as suas dúvidas, interagindo com todos vocês. Isso vale para todos vocês. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Em alguma dessas redes sociais, essa live fica salva com @Igrejas Benditas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos inaugurando nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, então entre em contato conosco para pedir um de nossos templos físicos para a sua região, em que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 1000% as escrituras da Bíblia Sagrada. E peça também na câmaras dos políticos, Deputados, seja eles vereadores, seja eles deputados, peça lá também na Câmara, para que eles peçam-se uma obra dessa no seu município, no seu estado, no seu país, para que nós possamos fazer essa obra lá. Todo mundo ganha. A obra de Deus, todo mundo ganha. Independente de qual seja o seu segmento de fé religioso. Pode ter certeza disso. Abra essa porta aí, vai lá, pede lá os políticos, os empresários para poder abrir essa igreja lá, que vai trazer uma revolução grandíssima para o município, tá bom? Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano. João capítulo 10. Um só rebanho e um só pastor. Nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele afirmou que tem ovelhas de outro aprisco que convinha também a ele apacentá-los. E cá estamos nós, como em Mateus capítulo 12. Aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Devemos estar todos juntos, em um só espírito, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só espírito. Para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vocês veem que nós colocamos, nós mesmos à prova, colocamos aí, 10 milhões de reais se algum templo físico aí mostrar na Bíblia Sagrada que eles é mais eficiente do que nós, ou que nós não somos mais eficientes do que eles. Estão vendo? Nós colocamos e estamos afirmando a forma que nós realmente conduzimos a ministrar a obra do Senhor, tanto física como espiritual, é muito mais eficiente do que qualquer um templo religioso que existe no Brasil. Glórias ao nosso Senhor Deus. E nós seguimos 100% como está escrito. Porque a igreja dos apóstolos do Senhor Jesus eram feitas através de cartas. Exato. Vê se eles fazem o mesmo desafio. Eles não fazem o mesmo desafio. Porque nós não vamos abrir o templo físico, vai ter o alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para o jugo e o fardo que todos vocês têm e ninguém está fazendo nada. Exatamente. Nós vamos dar condições de vocês para poder fazer as suas obras para o Senhor Deus. Muitíssimo amém. E aqui o Miqueias de Belém do Pará. Seja muito bem-vindo na paz da graça da alegria nossa. Já vai pedindo um tempo para aí que a gente já está chegando. Ele fez uma pergunta. Em poucos meses. Exatamente. Ele perguntou: se Deus é bom, por que ele permite o mal e o sofrimento? Bom, vamos lá. Lá em Isaías, você vai ver que todos os dois foram criados por ele. Por quê? O objetivo de Deus, quando Deus fez o planeta Terra, não foi para ninguém que ficar para sempre. Não foi para isso que ele fez. E aí ele criou lá Adão e Eva também, fez o jardim, tudo. Por quê? Porque esse corpo que você tem hoje, ele é perecível. Esse corpo que você tem, além de ser perecível, ele é corrupto. O que se ocorre? Ele termina matando o espírito. Então, para poder haver essa separação lá, que você e todos que passarem pela aprovação vão receber um corpo incorruptível. Um corpo novo, incorruptível. Um corpo que não come, não bebe, não dorme. Esse é o corpo que você receber. Por isso que é necessário aqui você ser aprovado entre o bem e o mal. Aí você que é aprovado. Se você seguir o mal, já era. Exatamente, porque você só é bom de verdade se você tiver não só o conhecimento do que é o mal, mas sim também a capacidade de fazer. E é nesse momento que você se prova, ser bom ou ser mal. O Senhor Deus, ele é bom por quê? Porque ele não só tem o conhecimento do mal,
como ele tem o poder e a autoridade para fazer o mal, mas ele escolhe fazer o bem. E é aí que ele demonstra a sua bondade e a sua justiça. Então, Agradeço muitíssimo. porque, na verdade, não é só o Senhor Deus que sabe fazer o bem e o mal. O ser humano também. O ser humano também, tá bom? Exatamente. Então, a omissão é um pecado gravíssimo. Então, peça um tempo rápido para o seu município aí, para a gente poder chegar aí, tá bom? Amém. Entre em contato conosco através do privado, nossas redes sociais. Aguardo você na próxima live a partir de 00h07 aqui no @Igrejas Benditas e 12 minutos antes das 7 horas da noite no @MillerOfertadim. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo você nas próximas lives e o meu muitíssimo amém.